Muito bom dia a todos. Live e alive, com saúde e com alegria. Nós estamos no meio de um estudo profundo sobre uma alma sadia e um corpo sadio. Ou seja, o ser humano é composto de alma e corpo. Isso não é nenhuma novidade para nós. Mas inicialmente a alma e o corpo são adversários. Não se dão bem. Cada um lutando pela dominância. Quando falamos do corpo, o corpo exige da pessoa prazeres corporais e se envolver demais no excesso de prazeres que existe no nosso mundo, enquanto a alma nossa é espiritual. Por isso a convivência entre alma e corpo no início não é tão fácil. Eles são totalmente adversários. Mas posteriormente, eles aprendem a se valorizar mutuamente. Cada um começa a sentir o outro e eles entram em harmonia. Tem paz entre eles, tem respeito entre eles. A alma precisa de um corpo sadio para se expressar. A alma sozinha, já vimos que não consegue nada no nosso mundo se não tem um corpo sadio. Se o corpo não tem saúde, está doente, Deus nos livre. O que a alma pode fazer? Não pode nem se movimentar. Mas o corpo precisa. E realmente é necessário para o corpo entender que quem deve ter toda a autoridade, quem tem autoridade é a alma. E este reconhecimento do corpo, entendendo que quem tem de dominar a pessoa é seu espírito, sua alma, isso é fundamental, é a chave para uma boa saúde. Em primeiro lugar, uma alma dominando a pessoa, ela disciplina o corpo. E disciplina faz parte de ter saúde. Sem disciplina, não tem saúde. Sem dúvida nenhuma, o objetivo da alma não é enfraquecer o corpo. O corpo fraco jamais que funciona. Mas disciplinar o corpo, refinar o corpo, que ele pode servir para ele servir como um veículo apropriado para a expressão da alma. Isso é a harmonia que nós buscamos. E se entendemos isso, a alma e o corpo não são mais adversários. Não brigam mais. Eles vivem a harmonia, entendendo que é uma dupla, que cada um depende do outro. Isso é o que nós vimos até agora. Vimos até como nosso corpo, ligação do corpo e alma, pode até servir como um exemplo, vamos falar, como uma metáfora para entender a ligação de Deus com o mundo. Isso foi nossa última aula. Mas hoje eu quero entrar em mais um assunto que é super importante. Todos nós sabemos que para ter saúde precisa se alimentar bem. Se alimentando bem, temos saúde. Como que a comida entra nesse assunto? O equilíbrio entre alma e corpo, a ligação entre alma e corpo depende da comida. Como que comida se tornou um fator tão importante para a nossa saúde? Ou seja, hoje sabemos se alguém não se alimenta bem, se ele come muito junk food, isso não vai dar bons resultados. Açúcar, Deus nos livre. Sal, em moderação, moderation. E assim em diante. Temos que controlar nossa comida. Temos que ver para não comer comida que nos dá colesterol. Não vou entrar nisso que provavelmente vocês todos conhecem. A nossa comida tem uma dieta boa. Procuramos uma boa nutricionista que realmente regula o que nós devemos, quantidade de calorias, os minerais que nós precisamos, assim em diante.
Mas como que comida se encaixa com tudo que nós vimos até agora? O que eu vou oferecer para vocês agora é uma explicação da Cabala. E ela é super interessante. A Cabala questiona como que uma alma sustenta e energiza o corpo. A alma ela é espiritual. Mesmo aquela parte da alma, ou aquela alma que se chama a alma natural que nós temos. E o objetivo dessa alma é energizar e vitalizar o corpo. Às vezes até chamada alma animal na linguagem da Cabala, porque ela realmente nos sustenta com vida prática. Essa alma é espiritual. A vida é algo espiritual. Como que a vida de uma alma se conecta num corpo de tal forma que ela permeia o corpo inteiro? Qual que é a ligação? O versículo diz que a alma que vitaliza o corpo, ela se encontra, o domínio dela está dentro do sangue da pessoa. O que significa sangue da pessoa? Da onde que vem nosso sangue? E qual que é a ligação com nossa alma? Agora, para fazer isso, vamos ler um pouquinho de Cabala. Essa vez vamos até ver do texto, porque isso vai ser muito novidade para muitos. Ele diz o seguinte: a alma espiritual, ela é tão espiritual e tão afastada do corpo que ela tem dificuldade para se relacionar com o corpo. Mas para fazer isso, ela procura o que é o mais fino, o mais elevado dentro do corpo, para a vida poder se investir nessa parte tão elevado do corpo. Por isso, a Cabala nos fala que do sangue tem um tipo de um vapor. Esse vapor que é produzido no nosso sangue é onde que a alma que energiza o corpo energiza através de se investir naquele vapor. Eu não sei como que esse vapor é chamado na área da medicina que nós conhecemos, mas provavelmente tem um termo, duvido que se chama vapor, vai ser chamado o sangue reproduzido refinado. Provavelmente sangue refinado. Por quê? Nosso sangue é produzido no nosso fígado. O fígado que produz sangue e ao mesmo tempo expulsa do corpo aquele que não é mais necessário. Tira o melhor, aquele se torna sangue, dali isso vai para o coração, cada vez se refinando mais, depois de novo isso se espalha dentro de todo o corpo da pessoa. O sangue refinado, ou que na linguagem da Cabala se chama o vapor do sangue, que é considerado o melhor, o mais fino, o mais elevado que nosso corpo produziu, isso se torna o recipiente para a vitalidade que a alma despacha para o corpo, que é uma vitalidade espiritual. Aquela vitalidade se investe dentro do vapor do sangue, que o vapor do sangue é produzido através do sangue. Agora vem o que nos interessa, e o sangue é produzido através da nossa comida. Ou seja, o assunto começa. Precisamos de sangue. O sangue o tempo inteiro tem que ser produzido. O sangue é produzido através da comida. O sangue produz aquele vapor, ou o sangue elevado, o sangue transformado em algo mais, num sangue refinado, vamos chamar isso. O sangue refinado é um recipiente para a vitalidade do corpo. Mas também, nessa vitalidade que entra no corpo, também entra mais uma alma que se chama a alma racional.
Porque nós vamos chegar nisso para entender que realmente a nossa alma ela tem 3 departamentos, às vezes até chamado 3 almas. A alma que vitaliza o corpo, a alma intelectual e a alma divina. Por isso, a alma que sustenta o corpo, sem dúvida nenhuma, ela entra no corpo através do vapor produzido pelo sangue da pessoa, sangue refinado. Mas quando a alma entra no corpo a vitalizar o corpo, agora é a vez da segunda alma. Vez da segunda alma, que é a alma intelectual, para se investir na alma que sustenta o corpo, e a pessoa se torna um ser racional, com raciocínio, que ele pode ser capaz de entender os assuntos mais elevados. Depois que entrou a alma racional, agora é a hora da alma divina se investir na alma racional, que por sua vez se investe na alma que sustenta o corpo, que vitaliza o corpo, que entra via vapor, sangue refinado da pessoa, que isso produziu através da sangue que começou da comida. Isso é a forma do encadeamento de todos os níveis de sustentar uma pessoa desde o início até o fim. Ou seja, se nós vamos pegar isso aqui de baixo para cima, de tal forma que não vai ficar tão profundo. Vamos agora começar a facilitar o assunto. Vamos começar desde o início. Uma pessoa necessita de vida. O corpo sem vida, nós sabemos que não vai muito para frente. Aliás, não vai. O corpo necessita de vida. Como que a vida se manifesta na pessoa? Como que a comida, ou como que a vida, a vitalidade se manifesta na pessoa? Como que ele entra no corpo da pessoa? Ou seja, a vida que nós temos é algo espiritual, algo elevado. A gente sente que é algo abstrato, algo transcendental, algo que não se encaixa tão fácil no corpo da pessoa. Como que essa vida entra dentro do nosso corpo? Algo tão elevado, tão abstrato, tão transcendental. Como que ele entra no corpo? Por isso, tudo começa, a pessoa come. Através da comida, entra no fígado da pessoa. O fígado reprocessa, produz sangue. O sangue vai ser o tempo inteiro refinado, até que esse sangue refinado vai produzir um tipo de um vapor. Vamos chamar isso aqui sangue refinado, já que eu não sei como que esse vapor é usado nos estudos de biologia que nós conhecemos. Por isso, vamos chamar isso de sangue refinado. O sangue refinado que se espalha dentro de todo o corpo da pessoa. Que em todos os nossos órgãos precisamos de sangue. O sangue refinado agora, já que é refinado, ele é capaz de captar a vitalidade da nossa alma que energiza o corpo. Que é o nível da alma inferior, que energiza o corpo, mas ela se aproxima demais para o nosso corpo através de produzir o nosso melhor, que é esse vapor. Esse vapor já sendo o melhor que nós temos, o mais elevado, o mais fino que existe dentro da pessoa, ele capta essa vitalidade. Agora já temos uma pessoa com vitalidade da alma, permeando a pessoa. Mas, além de viver, nós temos uma alma racional. O ser humano é um ser racional. Essa alma racional agora tem que também fazer a sua entrada. Não basta uma pessoa viver que nem um animal. Ela tem que viver como raciocínio de um ser humano. A alma racional se investe dentro dessa alma que energiza o corpo, que às vezes é chamada alma animal, já que ela simplesmente torna o ser humano um ser vivo. Dentro dessa alma animal entra a alma racional. Mas além do raciocínio, nós temos uma alma sagrada, nossa ligação com Deus. Agora, finalmente, entra a alma sagrada, a alma divina, sagrada, que é uma parte de Deus.
ela se investe na alma racional, a alma racional se investe na alma que energiza o corpo, a alma que energiza o corpo entra dentro do vapor do sangue, o sangue é produzido através da comida e nós temos uma pessoa que está funcionando alma e corpo. Ou seja, entendemos que aqui nós temos uma ligação tipo uma corrente, cada um depende do outro. Se a alma que energiza o corpo não tem como se manifestar do corpo, obviamente que a alma racional e a alma divina não tem como influenciar a pessoa, porque eles dependem na alma que energiza o corpo, que tem que entrar no vapor da pessoa. No fim, tudo depende da comida que a pessoa vai ingerir para ele produzir um sangue elevado, para ele poder começar todo o processo que nós vimos antes. Sem dúvida, é um pouco difícil para pessoas que não estão acostumadas com esse raciocínio para captar isso aqui dentro de 15, 20 minutos, porque nós não sabemos exatamente o que é alma divina. Cabe explicar o que é alma racional, cabe explicar o que é alma que energiza o corpo, o que é esse vapor do sangue. Tudo isso aqui nós ainda vamos estudar bastante. Mas uma coisa já percebemos, que a comida, ela tem uma influência enorme sobre nós. Se a gente se alimenta bem, de uma forma correta, e principalmente comida kasher, comida que é indicada pela Torá, e não come nada que a Torá proíbe, obviamente, o nível do sangue e o nível do sangue refinado, que nós chamamos de vapor, vai ser de uma outra forma. Vai ser um outro convite para as almas se manifestar no corpo, vai ser um nível de vida muito mais elevado. Mas sobre isso, nós ainda vamos estudar bastante a importância de que comida. Mas hoje pegamos apenas uma parte geral. Qual importância que tem comida? Ela liga alma e corpo. Em todos os aspectos da alma. Desde o mais elevado, a alma divina, a alma racional, até a alma que energiza o corpo. Todo acaba dependendo do sangue da pessoa e do vapor do sangue, que por sua vez depende de qual comida nós vamos ingerir. Sem dúvida nenhuma, eu estou respondendo algumas perguntas durante o caminho. As faculdades intelectuais serão bem melhores. Agora, nós não precisamos muita prova sobre isso. Imagine que alguém vai comer uma boa feijoada, mas uma feijoada que tem bastante carne lá dentro, realmente alguma coisa bem pesada. O que a pessoa gosta de fazer após uma boa feijoada? Ela precisa descansar um pouco. Jamais que ele pode sentar para se aprofundar em assuntos abstratos, a cabeça dele não tem capacidade, porque o vapor que foi produzido não é de uma qualidade que é capaz de realmente ser um recipiente para a alma intelectual. Confunde, ou seja, só precisa descansar. Mas ainda vamos ver que a qualidade da comida que nós comemos tem uma grande influência sobre tudo que nós vimos hoje. Isso é parte número 1 do assunto. Mas a Kabbalah continua com mais um ensinamento profundo. O versículo diz: uma pessoa não apenas se alimenta e vive através do pão. Há uma força divina, especial, que está na comida. Isso se torna a fonte e a força para poder dar vida para o corpo. Sobre isso, a força da comida, se Deus quiser, na nossa próxima aula. Mas uma coisa já percebemos. Para ter saúde, tem que investir. Primeira coisa, tem que investir no nível espiritual, dando dominância sobre o corpo pela nossa alma. Também vimos como comida é importante. E ainda nós vamos ver vários outros assuntos ligados com aquilo que nós começamos explicando, ainda se aprofundando cada vez sobre a ligação do corpo e alma. Mas para isso, se Deus quiser,
Amanhã continuaremos. Por enquanto, todo mundo se alimenta bem. No junk food. Nada de açúcar, gente. Corta fora o açúcar, porque isso realmente hoje é conhecido, que não produz os elementos necessários do nosso corpo. Tem que fazer bastante exercício, mas sobre isso, se Deus quiser, nas nossas próximas aulas. Um bom dia para todos e com saúde.